Pronto, estamos ao vivo para a nossa segunda live do Desafio Menopausa. Oi, a ciência por trás do rejuvenescimento, hein? Que sensacional. Vamos esperar. Olá, Bloom Brasil, você entrou. Pati Barbosa, como você... Juliana, oi, Juliana, como você está? Mara, olá, como vai? Maitê, coração para você, Maitê. Ivone, Gisele, como vocês estão, meninas? Tudo bem? Quem aí assistiu a live de ontem? Quero saber de vocês, quem esteve comigo aqui ontem, sabendo aí dos efeitos deletérios da menopausa na pele. A Nice esteve? Quem que teve? Quero saber aí, me contem. Ô Vilmara, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje o assunto vai ser muito legal, muito interessante. Tem um convidado incrível, Dr. Fernando Gomes, que é professor titular de é o professor de neurocirurgia da Faculdade de Medicina da USP. Daqui a pouco eu vou convidá-lo para entrar aqui comigo para a gente discutir assuntos de muita relevância para vocês, viu? Oi, Rose, tudo bem? Érica, você gostou da live de ontem? Quem aí? Quem de vocês assistiu a live aqui comigo? Quero saber. Olha, a Malu falou que gostou demais. Teve uma seguidora toda carinhosa que colocou até na televisão da casa dela. Eu não sabia nem que dava para colocar na televisão, gente. Acho que eu sou melhor de dermatologia do que dessas tecnologias. Colocar live na TV. Você já tinha visto isso? Pois é, até repostei o print dela. Oi, Cissa, boa noite. Como vocês estão? Olha, muito obrigado. Olha, já temos mais de 2.000 pessoas aqui. Quero agradecer o carinho de todo mundo que está aqui comigo ao longo desse desafio e lembrar que o Desafio Menopausa vai até domingo, tá? Todos os dias às 8 horas, com temas muito relevantes para a mulher que já está na menopausa ou que ainda não entrou na menopausa, tá? E eu quero pedir um favor para vocês. Quero pedir um favor para vocês compartilharem essa live. Eu sempre peço isso. Compartilhar essa live aqui no coraçãozinho, tá? Vocês podem compartilhar com aquelas amigas. Eu sempre brinco, falo, olha, é a oportunidade de você compartilhar a live para aquela amiga que você acha que está precisando cuidar da pele, mas você não tem coragem de falar. Pode ser a hora. Você manda ali, ela vai entender o recado? Eu acho que vai entender. Não vai entender, Arsilene? Olha, Eliane, gostou muito, muito obrigado. Boa noite a todos. Loreni de Goiânia, Goiás. Mas aí, ó, você já compartilhando essa live no coraçãozinho aqui, no avião, você compartilha no avião, você encaminha para sua amiga e me ajuda a aumentar o alcance aqui no nosso Instagram, que a gente se torna mais relevante para um grupo maior de pessoas, tá bom? E hoje o tema é muito, muito especial. A gente vai falar de alguns sintomas físicos que acontecem especialmente na menopausa e que tem a ver com o envelhecimento de pele. Por isso que o meu convidado, ele é um neurocientista, que é o Dr. Fernando Gomes, que já colaborou com vários programas de televisão, o Encontro da Fátima Bernardes, já colaborou agora recentemente na CNN, e nós vamos discutir coisas relevantes como alterações da qualidade do sono que às vezes você possa estar tendo e nem percebeu. E como isso pode envelhecer sua pele. E além disso, alterações de humor, ansiedade, depressão e como isso também pode envelhecer a pele. Como a gente diz, a pele hoje é o nosso terceiro cérebro. Olha que coisa interessante. E a gente vai explicar por quê e como vocês podem cuidar melhor e identificar que isso está acontecendo com você, tá? Por isso que eu vou agora chamar o Dr. Fernando para conversar conosco. Vou conversar aqui. Olha, a Giovana perguntou da live de ontem. A live de ontem está disponível no nosso grupo do Telegram. Para você entrar no grupo do Telegram, é só você clicar em Dr. Volpe, você tem que cadastrar, drvolpe.com.br/menopausa. Volpe com E. Então, drvolpe.com.br/menopausa. A nossa live está ali, o replay está ali, e a gente tem até um material de apoio para ajudar vocês a entender bastante desse assunto. E outra coisa, se vocês quiserem mandar perguntas, quando eu receber o Dr. Fernando, a gente vai compartilhar a tela e aí vai ficar difícil eu ver o Dr. Fernando com um monte de escrita. Então, por isso eu vou desativar os comentários temporariamente. Mas vocês podem mandar suas perguntas aqui no ponto de interrogação, tá bom? Que aí no final da live a gente vai responder essas perguntas para vocês, tá? Então vamos lá, deixa eu chamar o Dr. Fernando que já está aqui. Vamos lá, pera lá, já estamos aqui. Vamos conversar com ele agora.
Estamos entrando, estamos aguardando. Opa! Como vai? Como vai? Tudo bem com você? Boa noite, tudo bem e você? Como Boa é que noite, tá? um prazer estar com você aqui, com a minha audiência, nesse desafio menopausa, o meu primeiro convidado ao longo dessa semana. E, Fernando, eu quero entender um pouco melhor sobre essa história do estresse, porque pelo que eu vejo, você é mais velho do que eu e tem menos cabelo branco. Oh, mas olha só, tem estratégias para isso, né? Tem estratégias. Tem Uma delas é gerenciamento mental, mas assim, ó, vou te contar. Segredo, tá? Mas a gente, segredo. a gente tem que abrir o jogo. Você sabe que desde os 25 anos de idade, eu comecei a trabalhar com cavanhaque, com barba e coisas assim. E no decorrer do tempo, a minha barba ela foi ficando grisalha, sabe? Até que chegou Aí agora. Teve uma época, quando eu trabalhava lá com a Fátima, lá na Globo, eu cheguei e falei assim, eu vou deixar um barbão assim, ó, lenhador, que dá trabalho para cuidar. dá E ficou trabalho. grandão e tudo mais. Mas ele começou a fazer um desenho grisalho. E ela foi ficando muito branca. O ano passado, principalmente, esse ano eu fiz 45 anos, né? O ano passado eu estava com 44, eu notei que a barba ela ficou mais branca. E com esse negócio agora da pandemia, coronavírus, começou aí uma conversa. Ah, se você fica sem barba é mais fácil de cuidar, de evitar. A gente sabe que assim, tendo higiene, tá tudo certo, né? Mas eu falei, você quer saber? Eu vou aproveitar e vou voltar lá para trás, quando eu tinha 25 anos, e vou deixar o rostinho assim, né? Sem Sem nada. barba. Então, e só isso aí já dá um impacto, né? Já dá um impacto. Interessante. Barba branca, né? Agora, eu queria te fazer, então, ao longo dessa semana, Fernando, a gente está conversando sobre a menopausa. E ontem eu expliquei para as nossas seguidoras aqui que a menopausa acontece quando ocorre a última menstruação, um ano depois e tudo mais. Eu queria conversar com você sobre duas alterações, ou aliás, três alterações muito importantes que têm a ver com a sua área da neurologia. Uma delas é a alteração de sono, que as mulheres na menopausa, ou um pouco antes, na pré-menopausa, elas começam a apresentar já alterações de sono. Como que a gente pode identificar que a gente não dorme bem? Olha, Jardim, eu acho que a gente primeiro tem que entender o que é o sono, a importância dele na vida como um todo, até a gente chegar no diagnóstico pessoal mesmo, de tipo, a coisa não está legal. E aqui cabe um alerta muito importante, que é justamente para as pessoas evitarem a automedicação. Você quer Uhum. deixar um neurologista, um neurocirurgião de cabelinho em pé, é aquela coisa, aquela brincadeirinha que tem, né? Ah, a pessoa está tomando Rivotril, você fala, pelo amor de Deus, como é que você conseguiu uma receita disso, começa a usar isso, aí depois vem a queixa de memória. Então, justamente o nosso papel é explicar isso tudo para falar, olha, tem remédio? Tem, mas a medicação ela tem que ser prescrita por um profissional no momento que de fato for adequado. Senão você Uhum. até resolve o problema a curto prazo, mas cria outros. Mas vamos lá. Qualquer pessoa, se a gente pegar na nossa expectativa de vida, vamos pensar 90 anos, tá? Se a gente olhar aí no ideal, que a gente fala 8 horas de sono, o dia tem 24 horas, seria 30% da nossa vivência nas 24 horas, seria dormindo, né? Uhum. O que eu quero dizer é o seguinte, 60 anos úteis e 30 anos dormindo. O Sim. sono não é perda de tempo, muito pelo contrário. Do ponto de vista neurológico, o sono representa uma brecha importantíssima para a gente tirar diversos produtos do metabolismo que foram acumulados durante o dia e também para o processo de empacotamento da memória. Porque o nosso cérebro está recebendo a todo momento informação. Informação através do que a gente foca e deseja obter de conhecimento e também do meio ambiente como um todo. Só que assim, é muita informação. Então, durante o Uhum. período do sono, principalmente durante a fase do sono REM, essa memória é empacotada na região do hipocampo e tudo faz um sentido muito grande. Bom, mas vamos lá. O sono também não é tipo um avião que decola, aí você está em voo, estou dormindo, e de repente chega, pousa, e a gente passa aí com essa visão infantil da história. Não, o sono tem ciclos, né, de mais ou Uhum. menos uns 90 minutos. Então a gente sabe que primeiro tem uma fase chamada não REM, né, que Uhum. significa não rapid eye movements, em que o corpo físico ele descansa propriamente dito, isso é aquele sono profundo, né? E de uma fase chamada REM, de Rapid Eye Movements, que se você pudesse abrir o olho da pessoa, você veria que os olhos estão batendo, e é um momento paradoxal, que o corpo físico está relaxado e o cérebro está Está funcionando muito ativo. na mesma frequência do que a gente está aqui agora acordado. Então você Falando. imagina, esse ciclo ele acontece cada 90 minutos, então se alguém dormiu 6 a 8 horas, 4 a 5 vezes isso aconteceu. Isso tem um Uhum. processo
muito importante. No começo da noite, a gente tem menos a fase de sono REM, que é o momento que geralmente a gente tem as vivências oníricas e de sonhos, e mais no final da noite, né, quando está perto do despertar, esse período aumenta um pouco mais, por isso que a gente acaba até lembrando mais dos sonhos quando a gente acorda de manhã. Então, todo esse processo ele é muito importante para a manutenção da saúde do cérebro, da mente e principalmente do equilíbrio emocional. A pessoa começou a perceber que a noite dela, veja, não é assim, você não precisa também deitar, que seria o ideal, né? Eu deito 10 horas e só acordo 6 horas da manhã e estou ótimo. É isso, é normal você de vez em quando um período você está um pouco mais preocupado, acordar uma vez durante a noite, ou de vez em quando um barulho te incomodar um pouquinho para começar o período de sono, despertar. Mas o mais importante é a pessoa perceber que ela entra numa situação diferente de estado de consciência, porque o sono não é coma, né? O sono, na verdade, é uma coisa ativa do cérebro, e que no final desse período ela começa um dia ok, bem disposta para viver. Se essas coisas não estão acontecendo de forma adequada, já é um sinalzinho aí de, opa, talvez eu precise procurar me entender ou até mesmo procurar ajuda. Você sabe que, fazendo um gancho sobre a questão da menopausa, eu li um artigo recente dizendo que as mulheres realmente perdem a qualidade do sono REM, que é aquele sono em que o corpo está mais relaxado. Na pele, a gente tem as maiores atividades metabólicas, então a gente tem a produção de colágeno, a gente tem a renovação celular acontecendo, então a gente tem várias questões que são importantes para a sobrevivência de uma pele saudável. Agora, o que você falou foi muito interessante. Acho que um dos principais indicadores é a pessoa acordar de manhã se sentindo repousada, acordando com disposição, não é isso? Exatamente. Lembrando que algo é tentador, né? A gente lê aí em vários livros, ou até em romances, em qualquer lugar, né? Olha, o normal é dormir 8 horas, né? Como se você tivesse um prazo máximo e isso significaria saúde para você, bem-estar, e a gente sabe que não é muito bem isso. Uma vez que a gente tem a questão dos ciclos, às vezes é muito melhor você ter ciclos que se completem e façam sentido e cumpram o papel biológico, do ponto de vista mental e do corpo todo, e da pele, do que simplesmente você buscar por horas a serem cumpridas. Então, assim, se da gente imaginar, né? Se eu tenho o sono acontecendo numa fase não REM, que progressivamente o meu corpo vai relaxando, aprofundo, e chega no momento que o meu cérebro começa a ter uma atividade elétrica maior do que o normal, e eu desperto depois, ou eu faço esse vai e vem algumas vezes, dependendo do ponto em que eu tenho a interrupção desse ciclo, talvez eu acorde mais cansado do que se eu dormir menos horas e cumprir os ciclos propostos. Agora, doutor Fernando, o Rivotril, que é uma medicação que você citou agora há pouco, ela é uma medicação que é ansiolítica, que diminui a ansiedade. Muitas pessoas usam para o sono, mas a gente sabe que o uso crônico dela tem alterações como, por exemplo, perda de memória. E eu li uma vez que o Rivotril ele não teria um impacto tão grande na melhora do sono REM em si. O que você pode dizer para a gente sobre isso? É assim, ó, como funciona, por exemplo, a utilização de um medicamento que é um benzodiazepínico que, de alguma forma, vai reduzir o seu nível de alerta e vai te colocar numa situação de sono maior. Ele, na verdade, acaba sendo uma medicação hipnótica, né? Te bota numa situação diferente. Mas qual que é o problema? Durante o período do sono, existe um trabalho ativo do cérebro para compilar o que teve relevância durante o dia, tanto do ponto de vista emocional como de conteúdo, e isso é organizado na intimidade microscópica do órgão, nas sinapses. Porque existe uma neuroplasticidade que acontece quando a gente está aprendendo alguma coisa ou vivenciando alguma situação. Quando você toma uma substância que vai te interferir, porque ela já te convida a um estado de mais relaxamento, ela vai estimular neurotransmissores, como, por exemplo, o ácido gama-aminobutírico, que deixa você mais tranquilo, que é o mesmo do álcool, o mesmo do indivíduo que chega lá, vou tomar uma dose de uísque porque daí eu fico relaxado e dorme. É lei do engano, né? A pessoa vai ficar sonolenta, mas, na verdade, assim, a qualidade desse sono não vai acontecer. Não então, vai melhorar. Serve para a pessoa ter um nocaute ali, tudo bem. Ela vai ficar aquelas horas apagadas, como se estivesse anestesiado. Mas não quer dizer que melhora a qualidade. Exato. E a memória, ela fica comprometida. A gente já sabe disso. Tanto é que se você realizar avaliações e testes neuropsicológicos em pacientes que fazem uso sem o diagnóstico correto, que seria, por exemplo, a ansiedade, como você muito bem disse, ou então, de fato, a pessoa tem uma dificuldade
para iniciar o sono em algumas situações, porque existem diversos outros medicamentos, ou então, enfim, epilepsia, que seria uma outra situação em que você quer diminuir a atividade elétrica cerebral, ok. Mas de uma forma indiscriminada, o preço que se paga em termos de efeito colateral a médio e longo prazo, ele não vale a pena. Porque isso vai ter declínio cognitivo. A gente estava falando agora no início da live, eu mencionei que a pele seria o terceiro cérebro, porque a gente diz que o cérebro é o primeiro, né? A gente fala do intestino, que também tem um sistema de neurotransmissores autônomo, até liberação de vários, até de serotonina em si, e a pele também, assim, existe um eixo de neurotransmissores que foi descoberto até recente, até hoje se fala num ritmo circadiano da pele, como é importante esse sono para tirar sinais de cansaço e de envelhecimento. Não é só a olheira que isso causa. E uma outra questão que eu queria discutir contigo, a melatonina, ela de fato ajuda a quem tem um sono, quem vai perdendo o sono, a qualidade do sono? Bom, vamos lá. A primeira coisa que você falou é extremamente interessante, eu acho que faz todo sentido. Faz todo sentido, falando da questão de ser o terceiro cérebro, do terceiro sistema nervoso. Por quê? Se a gente for olhar o início da nossa história, do ponto de vista biológico, a gente sabe que depois que existe a fecundação, existem 3 folhetos, né? A ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Enfim, eu sei que a gente está falando para um monte de pessoa aqui que não é da área médica, mas é fácil de entender. A ectoderme, que é uma membrana, ela dá origem à pele, ou seja, toda a nossa superfície que faz a nossa distinção do que está dentro da minha competência de gerenciar do meu corpo e o meio externo. Só que a própria ectoderme ela sofre um processo de dobradura durante a vida intrauterina e ela origina o tubo neural que vai originar o cérebro e os nervos, a medula e os nervos. Então, assim, faz todo sentido. Seria, talvez a gente até tenha negligenciado durante muito tempo aí na história da medicina esse dado, porque você fala, é lógico. Tanto é que, olha, até quando você fala de emoção e você fala, cara, é um lance de pele. Por que você diz isso? Lance de pele, exatamente. Porque tem essa questão toda, né? Tem toda essa questão. Quanto à melatonina, funciona mais ou menos assim. Existem 3 fatores importantíssimos que vão induzir a gente ao sono e a um sono saudável ou não. Bom, uma delas é o equilíbrio neuroquímico que a gente tem dentro da cabeça. Então, por exemplo, quando eu pego neurotransmissores como a serotonina, dopamina, adrenalina, noradrenalina, são neurotransmissores que acendem o meu cérebro, fazem ele funcionar. Quando eu pego outros neurotransmissores, e, por exemplo, o GABA que eu falei, o ácido gama-aminobutírico, a glicina, ou então até mesmo a melatonina e muitos outros, eles são hormônios e neurotransmissores que tendem a diminuir. Então, no decorrer do próprio dia, isso vai tendo balanço. Isso é um fato. Segundo fato, o próprio claro e escuro, o dia e noite, isso faz com que o nosso relógio biológico, que está sediado no hipotálamo, e tem toda a questão aí do eixo, né, do hipotálamo, até a questão dos ovários, e quando esse sistema ele vai se conversando, e os óvulos, enfim, e começa a menopausa, é bem nesse sistema que também existe essa questão do sono. E um terceiro fator são as coisas que a gente se relaciona no dia a dia. Por exemplo, eu coloco lá uma luz artificial, uma televisão grandona dentro do meu quarto e eu pretendo ter uma noite boa de sono. Pô, eu tô remando contra. Ou então, o indivíduo toma muito café. A gente sabe que o café acaba competindo com o receptor de adenosina, que é um neurotransmissor que acaba reduzindo a nossa função e propicia o nosso relaxamento. Pô, você está indo contra. Aí o que acontece é que você vai ficar mais acordado. Até que horas você indica tomar o café, por exemplo? Olha, eu indico 5 xícaras. E olha que eu sou amante do café. Rapaz, é o seguinte, você me tira tudo, mas não me tira o café, pelo amor de Deus. Eu falo assim, ó, até 5 xícaras de café por dia, você está dentro do ok, e assim, até 5, 6 horas da tarde. É lógico que tem uma variação pessoal, e tem pessoas que muitas vezes se aventuram a tomar 9, 10 horas da noite e não mexe nada com a alteração do sono. Mas, assim, o saudável é até 5 horas. O que acontece? Quando a gente está no período da noite ou num quarto escuro, quando a gente não tem a entrada de iluminação através da retina e sem influenciar na região do hipotálamo, a glândula pineal, a gente tem 2 glândulas do cérebro, né? A pituitária ou hipófise, que é a glândula mestre, e tem toda essa questão da menopausa aí, ela conversando,
E uma outra glândula mais posterior, que chama pineal, ela libera a melatonina. E a melatonina funciona como um neurotransmissor que impressiona todo o cérebro e vai preparando a gente para entrar nesse período de recolhimento, que não é falta de atividade cerebral, mas de recolhimento. Então, assim, existe um racional teórico, sim, e existe aplicação, sim, da melatonina para ajudar pessoas que tiveram esse desequilíbrio aí na sua frente, que você percebe. Então, uma forma muito simples, você fala, pô, mas eu faço tudo certo, tenho estilo de vida saudável, eu sempre cuidei do meu sono. Eu falo, olha, se você faz tudo isso e você tem a oportunidade de viajar para o exterior, cada vez que você encara um fuso horário, você está desafiando todo esse eixo. E nessa situação, por exemplo, muitas pessoas, o cara faz uma viagem para a Austrália, eu posso suplementar com melatonina? Aí seria indicação formidável para você tentar colocar esse sistema no eixo de uma forma mais rápida. Agora, tem muitas pessoas que não precisam vivenciar isso para experimentar o benefício da suplementação com a melatonina. Agora, assim, como é que funciona a melatonina na pele? Eu fiquei curioso, porque não é que você passa para ela atuar no cérebro, né? O que acontece é assim, existe hoje uma planta ela é conhecida como a seda da Pérsia. E ela é um estimulador melatonérgico da pele. Então, ela estimula a melatonina na derme, na segunda camada da pele, melhorando, fazendo um estímulo, inclusive para a produção de colágeno. E também tem um efeito clareador. Existem alguns estudos muito bons, essa é uma dica muito legal. Esse ativo se chama Prodísia. É um ativo que você pode pesquisar e ele contém cremes que contêm o Prodísia vai ter esse efeito de estimular a melatonina na pele. Então, ele tem um efeito antifadiga na pele, ele tem um efeito, digamos, anti-rugas, então a gente fala que ele melhora a qualidade geral. Ele também tem um efeito clareador. E, surpreendentemente, a gente não sabe dizer exatamente porquê, ele tem um efeito positivo na queda de cabelo. Puxa vida, então, mas então você tem que passar no couro cabeludo? É uma coisa tópica? Isso, você usa em forma de loção no couro cabeludo e você pode associar com outros medicamentos. Então, a gente, na verdade, não utiliza melatonina pura, a gente utiliza um estimulador da melatonina, que é o Prodísia. Então, existem loções capilares com Prodísia, existem cremes de rejuvenescimento e tem esse efeito muito bom de antifadiga. Então, ele ajuda, hoje, até acho que em 2017, o prêmio Nobel foi sobre ritmo circadiano, e existem vários estudos de cosméticos e ativos cosméticos pensando também no ritmo circadiano da pele. Isso é muito interessante. Gosto demais. O efeito é bem positivo, viu? Ele é bem legal. Agora, eu queria te perguntar uma coisa sobre a higiene do sono, porque a gente falou da melatonina e tal, mas como é que a pessoa pode se organizar? Porque a menopausa chega, a menopausa dificulta a qualidade do sono, a pessoa vai perdendo a qualidade do sono REM, às vezes nem percebe. Mas como que ela pode melhorar essa higiene do sono? Você tem algumas dicas para dar para a gente? Tenho sim, olha só. Primeira coisa, assim, tudo que envolve o cérebro, que envolve a neurociência e o entendimento do comportamento, a gente chama de metacognição. Então, quando eu estou entendendo o processo que eu estou inserido, eu sofro menos, porque eu já abro caminhos para conseguir solucionar o problema. Com o avançar da idade, uma coisa natural que acontece é a gente mudar o padrão de tempo dormindo e tempo acordado. Tanto é que um bebezinho é o famoso come-dorme, né? Então, assim, natural, mama e dormiu. Mama e dormiu. Então, assim, conforme o tempo passa, é natural a gente precisar de menos horas de sono para fazer essa recomposição. E até aí, ok. O que eu quero dizer com isso? Tudo é uma mudança lenta e gradual, mas não dá para você imaginar que quando você tem 20, 30 anos de idade, você conseguir esticar lá 10, 12 horas, era fantástico. Você tendo cansado ou não, que isso vai ser possível depois de um determinado tempo, entendeu? Pode ser que aconteça, mas isso não é uma medida, um termômetro de saúde. Então, só da gente ter essa noção de que é natural a gente dormir menos do que antes, já é um bom começo para a gente começar a acertar as coisas. A percepção, tem muito trabalho científico que diz isso. 40% a 60% das mulheres nessa fase aí de menopausa, elas têm a percepção que o sono não está legal. Né? Isso já tem evidência científica. Né? Bem alto, E é algo que incomoda mesmo.
né? Então, assim, quando a gente fala higiene do sono, é olhar de uma forma diferenciada para alguma coisa que antes a gente tocava no piloto automático. Uhum. Como dirigir, né? Dormir pra gente nos 20 anos é automático, a gente não precisa disso. Não, não, e sem contar que assim, um cara de 20 anos que o cérebro não está totalmente pronto ainda, eu tenho certeza que você em algum momento da sua vida já pensou isso também. Você fala, gente, dormir é perda de tempo. Já pensou se eu pudesse Totalmente. emendar tudo? Pô, ia sair todas as noites, trabalhar todos os dias, pô, eu quero horas de vida aqui, né? E na verdade não é, né? Então só da gente gerenciar esse momento, a gente já começa a abrir a possibilidade de executar a higiene do sono, que nada mais é do que a adoção de comportamentos estratégias para que você possa ter uma noite melhor. Então, por exemplo, a gente falou do café. O café é uma substância estimulante, né? Não só o café. Você imagina, tem muito refrigerante para quem ainda toma refrigerante, sabe que, enfim, tem estimulante ali e que vai deixar você acordado. Energéticos, por Uhum. exemplo, o próprio chocolate, né? Uhum. Independente de ser gostoso ou não, em excesso eles estimulam o cérebro e fazem com que Uhum. você fique mais acordado. O açúcar. Então, Uhum. gerenciar isso em relação ao café, eu diria 5 horas da tarde, a O última máximo. xícara de café, é no máximo. Lógico, a gente fala aqui Uhum. de regra justamente para a gente burlar a regra, e o dia que a gente Uhum. burlar a regra, entender o porquê que nosso sono não está tão legal, né? Lembrando que o chá verde também pode ter estimulante. Então, quando a gente fala de Uhum. bebidinhas para dormir, né? Depende, alto lá. Tem alguns chás que vão ter esse efeito, então você pega aí um chá de erva cidreira, tudo coisa do conhecimento popular, ou então do hortelã, ele pode te ajudar sim, tem o seu papel. Uhum. Até alguns Uhum. aromas também podem te ajudar, mas substâncias psicoestimulantes, principalmente o café. Aí vamos falar outras também. O cigarro, Uhum. o álcool, Uhum. ou até mesmo a alimentação copiosa, né? Que muitas vezes nessa correria, que nem você falou do estresse, o camarada acorda e fala, não, agora hoje eu vou fazer jejum intermitente. Aí, Uhum. enfim, jejua até a hora do almoço. Aí segura a onda no decorrer do dia. Aí chegou a noite, eu não aguento mais. Estou carente, estou estressado, preciso descansar. Aí vai lá e faz aquele prato grandão, com massa, toma vinho, come carne para valer, 8, 9 horas da noite. Não adianta. Sua energia Uhum. vai ser deslocada para o aparelho digestivo e E isso vai atrapalhar. vai causar um desbalanço e vai atrapalhar. Então, cuidado com as substâncias psicoestimulantes e com as alimentações copiosas no período da Uhum. noite. Já é um ótimo caminho. Doutor Fernando, você citou o vinho. Uma taça de vinho ajuda a relaxar e ter o sono melhor? Uma taça de vinho é uma coisa, uma garrafa Uma de vinho garrafa é é outra. outra. Você sabe que tem uma publicação feita pela Rush University de Chicago que mostrou que um dos segredos da longevidade está na forma Uhum. que a gente se relaciona com os pratos, né? Ou seja, com a nossa Uhum. alimentação. E é incluído nessa dieta, que basicamente é a dieta do Mediterrâneo, uma taça de vinho tinto por dia, por questão aí de antioxidantes e coisas assim. No meu entendimento, uma taça, de uma forma comedida, ela não vai Uhum. alterar o seu padrão de sono de uma forma Uhum. significante, nem para bem, nem para mal. Uhum. Eu só fico Uhum. preocupado da pessoa utilizar isso como uma forma de indução do sono, achando que isso vai ser muito bom. Mas assim, Uhum. imagina, vai, uma pessoa que janta 7, 8 horas da noite e vai dormir 10, 11 horas, ok. O problema é tomar Uhum. esse vinho, no meu entendimento, Imediatamente antes. imediatamente Uhum. deitar. Primeiro, que não vai Uhum. degustar o vinho de uma forma adequada, certamente vai estar Uhum. bebendo de uma forma ansiosa, então perde Uhum. aí o requinte do paladar, e vai estar oferecendo uma dose de álcool que vai dar uma tranquilizada no cérebro, mas que a gente sabe que não dá uma boa qualidade de sono. E a mesma coisa é em relação à utilização de atividades que estimulam muito a gente, como, por exemplo, a televisão, como, por Uhum. exemplo, computador, telefone, ou atividades, né? Tem gente que fala assim, ir para academia é bom, faz parte da higiene do sono? Faz. Mas não você treinar de noite antes de dormir. Para algumas pessoas pode funcionar, mas em geral não é o mais indicado. Você vai ficar excitado. Agora, a atividade física ela tem um impacto positivo para melhorar a qualidade do sono, né? Mas como que você recomenda que ela seja feita por essa mulher que está chegando ou já está na menopausa? Melhor momento do dia é muito individual de cada pessoa, mas Uhum. nitidamente a atividade física é melhor fazer do que não fazer. Mas Claro. o problema é, se isso impactar no seu sono,
enfim, vamos ter que negociar aí. Por isso que a gente, como consultor de saúde, acaba discutindo muito caso a caso com cada pessoa. Melhor, se a pessoa puder acordar, tomar um café da manhã, fazer suas atividades, no período da manhã fazer atividade física, ou no período da tarde, depois do almoço, depois do processo de gestão, eu acho melhor. O que acontece hoje em dia? Muitas vezes a gente tem uma experiência muito mais mental e a gente estimula o nosso circuito cerebral de diversas formas e a gente deixa de lado, por todas as facilidades que a gente tem, de estimular o corpo físico. E tem um monte de substância, como a gente falou no começo, né, do equilíbrio neuroquímico, que faz com que chega uma hora que a balança pesa mais para o lado dos que são inibitórios e fazem a gente dormir, que se você não estimular através da atividade física, você vai estar sempre em desvantagem. Desvantagem porque sempre você vai estar excitado. E aí fica difícil o seu corpo. O seu corpo vai falar, não preciso repousar agora. Mas na verdade precisa. Você sabe que você estava falando sobre a questão de que quando a gente envelhece, a nossa necessidade de sono ela diminui um pouco. Na pele, a gente tem um conceito chamado de neuroaging, que é o envelhecimento das terminações nervosas que chegam na pele. Isso também é uma descoberta recente. Essas terminações nervosas acabam perdendo a capacidade de fazer um estímulo de colágeno, porque existe uma interligação entre essas terminações nervosas e os fibroblastos, que são as células que fabricam o colágeno. Então, a indústria cosmética hoje tem desenvolvido ativos, existe um ativo também que se chama NeuroGuard, até existe esse nome, que ele é feito justamente para combater... NeuroGuard. Guard, ele é tópico, existem produtos com esse ativo, e ele tem esse papel de prevenção do neuroaging, do neuroenvelhecimento. Então, se a gente impede o neuroenvelhecimento da pele, a gente impede o fibroenvelhecimento, ou seja, a gente previne a perda do colágeno e isso se traduz em uma pele mais viçosa, com menos rugas e menos flacidez. Isso é interessante, né? Agora sim, se eu consigo fazer o meu repouso adequado, e, de fato, tendo um estilo de vida legal, enfim, fazendo tudo que é possível, e percebo que isso está bem. Mesmo assim, eu posso fazer uso de substâncias como essa para, de alguma forma, envelhecer melhor a minha pele? Totalmente. A gente fala na questão preventiva. Você deve, principalmente a partir dos 40 a 45 anos, principalmente para as mulheres. Né? E para os homens não? Também, a gente eu tenho 41, você tem 45? 45. Então pronto, a gente está precisando. Mas me fala uma coisa, mas como é que funciona isso? Isso passa no corpo inteiro? Ou você escolhe áreas, a gente usa pelo menos no rosto, né? A gente usa em áreas que a gente quer que as fibras de colágeno fiquem mais preservadas e são áreas fotoexpostas, que têm uma sensibilidade maior à radiação. Agora, eu quero falar de um tema com você que é bem interessante, que é o tema da questão da alteração de humor. Então, a mulher, nessa fase de vida, ela experimenta tantos sintomas diferentes, como a questão dos fogachos, ansiedade e tudo mais, que isso acaba deixando muitas delas deprimidas. E eu li um artigo recente dizendo que em torno de 40% das mulheres que passam por essa transformação na vida delas experimentam sintomas, mesmo que leves, de depressão. Como é que o que você orienta? Como que isso pode ser conduzido nessa mulher que está passando por esse processo? Então, a gente chega a um extremo, vamos falar de trás para frente, ao extremo que é você medicar, que existem diversos tipos de substâncias que inibem a recaptação de alguns neurotransmissores. Vamos dar um exemplo clássico, o inibidor da recaptação da serotonina, que tem muita correlação com o nosso estado de humor mais estável. Você tem, além dos remédios, você tem possibilidades terapêuticas, e aqui eu falo o papel da psicoterapia, porque assim, acontecem duas coisas, né? Uma, de fato, é uma alteração hormonal, e a gente é muito sensível aos hormônios. Quem fala que duvida, eu convido a prestar atenção num adolescente, tanto um menino ou uma menina. Mudam os interesses de uma forma, muda o corpo, né? Mas do ponto de vista mental, muda os interesses porque eles são bombardeados com neurotransmissores e hormônios diferentes nesse período. E você pode imaginar, isso a gente projeta em outras áreas da vida, a gente está falando da menopausa, é de se esperar que exista também aí alguma coisa diferente. Esse é um aspecto orgânico, físico propriamente dito. Então você tem toda a questão da reposição hormonal, você tem a questão, enfim,
como eu falei, dos remédios, do próprio papel da psicoterapia, do entendimento de que as coisas estão mudando, e aí há a questão da autoaceitação, e, enfim, de criar estratégias para surfar na onda da melhor forma possível. Mas a gente tem a outra questão, que é a experiência de vida propriamente dita, porque é um momento em que a pessoa começa a contemplar algumas coisas, né? Imagina, estamos falando de 40, 45 anos de idade, que é mais ou menos a mesma faixa etária aí, né? Quando a gente projeta para as mulheres, pô, você está falando aqui da metade da vida, então a pessoa olha para trás do que construiu, o que fez, pensa o que gostaria de fazer, vê problemas e soluções de uma forma diferente. Então, assim, é uma questão mental que está envolvida também. Então, quando a gente olha para as duas coisas, né, para o hardware, então o corpo físico, questão hormonal, a questão de neurotransmissor, e tratar isso é uma coisa benéfica. E quando a gente olha para o software, que é a experiência de cada um de nós, a vivência que a gente tem dentro da nossa família, dos nossos relacionamentos, dos nossos desejos, da projeção do que a gente espera aí para a próxima metade da vida, enfim, é um balanço que vai impactar também. E muitas vezes, quem vai ajudar aqui é o profissional que está cuidando, entendeu? Então, assim, tem muita coisa que a gente cuida de dentro para fora e muita coisa de fora para dentro. Por isso que quando você fala essa questão do terceiro cérebro e tudo da pele, para mim tem tudo a ver. Porque, assim, você imagina a estima de uma pessoa que já entendeu que a vida andou metade. Ela já percebeu que os hormônios dão para ela uma coisa diferente, né? E ainda por cima olha no espelho e fala, pô, não tô legal, eu podia estar melhor, eu podia estar com uma pele mais viçosa, eu podia estar com um turgor melhor, pô, tá tudo mudando, né? Aí o que acontece? É natural. E é importante a gente falar, porque a partir do momento que a gente fala disso, a pessoa abre um clique e fala, pô, peraí, então tem solução para isso? Pô, tem profissional, tem uma área do conhecimento da medicina, a gente pega a dermatologia, que durante muitos e muitos anos está debruçado em cima dessa questão e trazendo soluções cada vez mais inovadoras. Então você consegue tratar e ajudar esse processo todo de fora para dentro, porque a gente tem muito, e olha só, com esse negócio de rede social, com esse negócio de selfie, com esse negócio de foto, mais do que nunca, as coisas ficam muito na nossa cara. Muito. Então essa conversa é fundamental. Né? Antigamente, por exemplo, as pessoas só me procuravam quando, por exemplo, ela se via num álbum de fotografia do casamento do filho, a mulher. Hoje não. Hoje ela tira uma selfie e se vê e já sabe que não está bem. Então isso é muito diferente. Agora você sabe que a depressão, e assim como o estresse crônico, ele lentifica, né, o organismo, o metabolismo de uma maneira geral, e isso não é diferente com a pele. A gente percebe uma lentificação do estímulo também de colágeno, de ácido hialurônico, de elastina, e até mesmo a cicatrização fica comprometida. Em torno de 30%, as pessoas que têm algum sintoma de depressão ou estresse crônico, eles têm uma cicatrização 30% mais lenta. Então, a gente tem que abrir espaço aí para discutir tratamentos não tão agressivos na pele de uma pessoa que esteja passando por essa fase, porque ela pode ter dificuldade mesmo na recuperação. Agora, doutor Fernando, o que você orienta como tratamentos assim, eu sei que é difícil dizer, mas para a pessoa evitar problemas de alteração de humor nessa fase? A gente tem possibilidade de fazer algum tipo de medida que possa nos trazer bem-estar. O que você orientaria para suas pacientes? Assim, ó, o que tem mais impacto de tudo, é a atividade física regular. Isso já está comprovado. Então, assim, você quando faz uma atividade física, aí você pode me perguntar o seguinte, mas peraí, mas quando? Segunda, quarta e sexta? Eu diria para você, se possível diariamente, destinar aí de 30 a 60 minutos por dia, focando em 3 coisas, né? Treino de força, isso conforme o tempo passa. Geralmente assim, né? A mulher gosta de treinar membro inferior e homens gostam de treinar membro superior, mas conforme o tempo passa, treinar membro inferior é muito importante. Segunda coisa, treino aeróbico, que a gente na verdade está treinando aí todo o aparelho cardiovascular e também o coração. E os alongamentos. Isso diariamente, isso impacta de uma forma muito forte no funcionamento do cérebro. Você libera endorfina, você libera a serotonina também. Quando você faz um esporte competitivo e de alguma forma está vendo o seu progresso, você libera a dopamina. Existe a questão da anandamida, que é um neurotransmissor relacionado com o sistema endocannabinoide, então que seria a maconha natural
produzida por todo mundo, isso dá uma sensação de bem-estar. Então, isso tira de você a necessidade de, às vezes, fazer uso de um remédio para equilibrar o funcionamento mental e emocional, e você traz para um racional. Uma segunda coisa é a questão de lidar com a nossa respiração, e o caminho para isso acaba sendo mais evidente atividades como, por exemplo, yoga e meditação. É isso que eu ia te perguntar, da meditação. Porque a hora que você começa a trabalhar, a gente já sabe, o córtex cerebral, que é a parte que tem os neurônios que dão para a gente a cognição, a inteligência, eles chegam a ficar mais espessos, mostrando que existe um enriquecimento dessa rede em pessoas que têm o hábito de meditar, né? E como meditar? Diariamente, né? Você tirar um tempo para você tranquilizar seus pensamentos. Existem inúmeras modalidades de meditação. Você tirar um tempo para prestar atenção na respiração, para reduzir o seu padrão mental, gerenciar esse fluxo de informação maluco que a gente tem acesso hoje em dia. E com isso é como se você desse aquela zerada. E uma terceira forma, além dessa que a gente falou, né, atividade física, atividade meditativa, yoga, o contato com a natureza. Incrível, né? Incrível. A hora que a gente passa a prestar atenção, então assim, sei lá, vai fazer jardinagem, veja, não precisa ser um super botânico, mas só o fato de você destinar aquele tempo, observar a beleza de uma planta, observar como uma determinada árvore ela tem um comportamento curioso, cuidar parece coisa simples demais, mas isso é tão enriquecedor, e é aquele momento que você tira para você prestar atenção em você, no seu corpo, são momentos em que insights criativos vêm, e às vezes você tem aquela... Porque a depressão ela é muito assim, né? Tem a questão genética, sim, mas tem a questão comportamental. E dependendo do estado de espírito que a gente está, a gente tem duas opções de pensamento para tomar em relação a alguma coisa que aconteceu. Quem está deprimido sempre vai querer, isso não é uma fraqueza da pessoa, uma característica da manifestação do problema, escolher o caminho mais triste, mais difícil, mais sem energia, mais chato. O contato com a natureza dá uma zerada nisso. Então te cria uma possibilidade de seguir um outro caminho. É sensacional o que você falou. Eu quero contar um pouco da minha experiência. 3 anos atrás eu tive uma tendinite de ombro, de tanto fazer injetáveis, e eu passei por um processo de dor crônica ao longo de 1 ano e meio. E isso fez com que eu tivesse que praticamente nascer de novo, reaprender muitas coisas. Então eu precisei dormir melhor, para saber lidar melhor com a dor, porque quando você dorme menos você tem problemas, você sente mais dores. Precisei aprender uma prática de meditação, e a minha experiência pessoal foi com a meditação transcendental, que eu fiz um curso de meditação, e é uma meditação que não é zen, você não precisa pôr uma música. Você aprende a meditar na sala de espera do aeroporto, então é muito prático. 20 minutos 2 vezes ao dia, e ajuda muito ao sono. E o contato com a natureza, que para mim foi extremamente importante também. Então você vê que o caminho realmente, você tem total razão quando você fala algo disso. Isso é legal para inspirar todas essas mulheres que estão passando por essa fase de transformação. Só que é a adolescência ao reverso, né, doutor Fernando? Porque, na verdade, ela não está com aquela explosão de hormônios, ela começa realmente a entrar em falência hormonal, pelo menos dos hormônios sexuais, né? Então, isso aí tem total... a gente sabe, é importantíssimo. Mas é interessante isso, né? Quando a gente começa a aguçar a nossa inteligência, eu gosto muito desse conceito da inteligência múltipla, né? E a gente fala da inteligência naturalista, que é essa observação para a natureza, a gente começa a respeitar mais o nosso ritmo circadiano, né? A gente entende, quando você olha, por exemplo, a natureza, quer seja um animal, uma planta, você percebe que a natureza tem os seus ritmos. A gente percebe que existe o verão, existe o inverno, existe o outono, existe a primavera. Qual que é mais bonito? Você pode falar, primavera é porque tem flor. Pô, mas outono é uma coisa muito chique, muito estilosa. O inverno faz a gente querer estar perto, né? O verão é aquela exuberância. Ou seja, tem beleza em tudo, né? Às vezes, assim, um grande sofrimento existe acertado, né? Então, assim, eu estou aqui vivendo essa minha situação aí de um outono, alguma coisa assim. Eu não sei se eu posso fazer essa comparação, porque, na verdade, isso é muito pessoal. Mas eu estou mudando é melhor para mim, ou o que faz mais sentido. E quando a gente tem esse contato, é um convite íntimo, né? Porque, assim, não dá para ser adolescente para sempre. Aliás, não é nem legal isso, né?
tudo tem uma questão É, de momento, né? é como eu falo para as minhas seguidoras, é você está bem na idade que você tem. Basicamente Exatamente. isso, é se cuidar em todos os aspectos. Eu queria te convidar para responder algumas perguntas rapidamente aqui das seguidoras. Eu vou abrir os comentários aqui, antes da gente finalizar a live, para saber como é que elas estão. Vamos lá, eu vou puxar algumas perguntas. Olha, é, vamos ver aqui. Olha lá, a Luca perguntou o seguinte: o que podemos fazer para eliminar a insônia? Você já falou um pouquinho, mas três coisas importantes. O que você faria em casa? Primeira coisa, criar um ritual de caverna. Vamos botar um nome forte assim. O que eu quero dizer com Uhum, caverna? Olha, o quarto tem que ser um ambiente escuro, é um ambiente em que funciona como se fosse um santuário, então em que você passa 30% da sua vida, então precisa ser respeitado. Você pode, desde se preocupar com uma decoração específica para isso, até com coisas simples do tipo, olha, vamos brincar de blackout, apaga tudo. uhum, E até tem alguns LEDs, olha só como são as coisas hoje, tão modernas e pensando em ser fáceis, ficam uns LEDzinhos que você não dá nada para ele, mas eles uhum, iluminam o quarto e conseguem atrapalhar seu sono. Pega lá um esparadrapinho ali, tampa, cria esse hábito de deixar o ambiente escuro. Segunda coisa, vamos gerenciar as emoções, os sentimentos e as informações que a gente pega. Estamos passando aí pela fase da pandemia, é tanta informação pesada e só cabe a gente saber desligar um veículo ou ligar um veículo. Ou falar, ok, uhum, a partir daqui, se o problema não é diretamente meu, eu vou me recolher e por isso eu uhum, convido eu mesmo e meu corpo físico a entrar dentro do meu quarto para descansar. E a terceira coisa, né, além de tudo aquilo que a gente falou da higiene do sono, é essa questão de não deixar os problemas alheios entrarem para uhum, dentro da sua vida. Eu digo isso uhum, por quê? Porque um pouco diferente dos homens, as mulheres elas têm uma inteligência linguística e uma habilidade de trocar experiências muito rica. E o uhum, que acontece? A mulher nessa fase que a gente está falando da menopausa, ela já tem uma maturidade e uma inteligência muito desenvolvida. Então ela é capaz de orientar pessoas mais novas, sem sombra de dúvida, porque passou por isso. Ela já viveu toda a plenitude e todas as dúvidas e anseios, e ela é capaz de ter a maturidade de orientar pessoas com mais idade. Então ela fica numa uhum. posição muito estratégica. Eu diria assim, cara, é o melhor da mulher. Ela está com um jeitão de águia assim e está perfeita. Então é muito fácil absorver energia e problema dos outros. E isso vai Uhum. impactar na qualidade do sono depois. Então, assim, vamos ser mulher, vamos, na verdade, botar nossa inteligência para ajudar todo mundo, soltar esse instinto aí de amiga, de mãe, de prima, sei lá como é que a gente pode chamar, mas alto Ah, lá. Se você não é psicóloga, não vai se meter tentar a resolver o tentar problema. resolver o problema e absorver coisas dos outros, o que vai atrapalhar a sua qualidade de sono. Então, seriam essas E três você, coisas. você acha que o chá, assim, esses chás terapêuticos ajudam? Chá de erva doce e chá de camomila, o que que você acha? Chá de broto de alface, eu acho que ajuda, né? Eu acho que ajuda sim. Existem O broto de substâncias alface eu não conhecia. que tem efeito calmante. Assim, ajuda sim, né? Na verdade, quando você já se predispõe a fazer um chá, só o fato de você imagina, né? Pô, no Oriente tem o ritual do chá, tem tudo. Já pensaram sobre isso muitas gerações e Uhum. gerações. Você já está criando ali um ambiente favorável para você Pro sono. desacelerar e para você ir para o sono. Só que alto lá, né? Só lembrando, né? Alguns tipos de chá têm tanta cafeína que acabam sendo excitantes, né? Então É claro. você falou nomes aí, por exemplo, camomila, erva cidreira, capim santo e tudo mais. Isso aí sim vai ajudar. Aí você modula ali o que te dá mais prazer ao paladar, né? Você pode até brincar isso com uma forma de tempos em tempos realizar testes do que dá mais efeito ou não. Mas eu acho que é algo extremamente saudável, benéfico e até mesmo recomendável. E a atividade física, como você bem mencionou, né? Deixa eu Isso. pesquisar aqui uma outra pergunta. Principalmente no período da manhã ou da tarde, né? Se você puder escolher, eu diria o seguinte: a noite acaba sendo algo que vai te excitar demais. Né? Uhum. Deixa eu procurar uma outra pergunta aqui para a gente. Olha só, tem uma outra pessoa que me disse o seguinte, que ela está sentindo dores de cabeça e tontura nessa época da menopausa. Ela está passando por isso. Bom, isso pode ser muita coisa, né, doutor Fernando? Dor de cabeça e tontura são sintomas tão inespecíficos, né? Exatamente. A gente sabe que
primeira coisa, né? A dor é considerado o quinto sinal vital, de tão importante que é, e mostra pra gente que a gente está vivo, né? Grande parcela da população tem cefaleia tensional, tipo tensão, que pode ter correlação ou não com o estresse, pode ter correlação ou não com o estilo de vida, então isso precisa ser levado em consideração. Mas uma dor de cabeça que mudou o padrão, o que de fato surgiu, merece ser investigado. Porque justamente nessa fase, outros problemas podem acontecer e podem aparecer. Desde coisa muito grave, né? E aí estou falando, sei lá, de um hematoma intracraniano, de um tumor cerebral, alguma coisa assim, né? Até uma coisa mais simples, que seria essa questão do desbalanço, ou não, ou da mudança do padrão hormonal, né? Então, isso tem que ficar atento. Em relação à tontura, a gente tem que descartar, né? Labirintopatia. Existe uma coisa muito comum que pega as pessoas que têm um estilo de vida muito sedentário, que é a vertigem posicional paroxística benigna. Então, a pessoa fica muito parada e, como ela não se movimenta, lembrando que o nosso ouvido interno ele tem esse papel de dar para a gente a sensação de equilíbrio, os otóritos, que são as pedrinhas, ficam mais em determinado pedaço desse dispositivo interno, e a pessoa fica com a sensação de tontura. Por isso que o exercício acaba sendo muito bom, porque se dá uma mexida geral no corpo, inclusive na cabeça, e você pode se aliviar de sintomas, se for esse o caso. Agora, existe muito o caso da enxaqueca também, né? Que pode piorar nesse caso de pré-menopausa, e às vezes a reposição hormonal pode até piorar a enxaqueca. Eu vou conversar com uma ginecologista sobre isso ao longo do desafio. Vamos à última pergunta, doutor Fernando, para o fim da nossa live. Vamos lá, vou escolher uma pergunta aqui para você, que tem a ver sobre... Recebemos muitas perguntas aqui. É muito prejudicial tomar remédio para dormir nessa fase da menopausa? Veja, o remédio, quando ele tem uma boa indicação, ele não é muito prejudicial, né? O melhor de tudo é a gente não precisar tomar remédio, mas quando a gente tem o diagnóstico e tem o problema da insônia, muitas vezes você, ajudando o seu corpo a entrar num ciclo mais saudável, você vai estar propiciando mais saúde para dentro da sua vida. Então, assim, não é que é muito prejudicial e eu não vejo isso com preconceito. As coisas existem aí para serem utilizadas. Agora, o que eu fico muito preocupado é com a utilização indiscriminada. Você sabe que tem um aspecto que me preocupa bastante, que é o seguinte: a pessoa com depressão, a gente falou sobre depressão, a gente falou sobre insônia, mas uma das manifestações da depressão, ela acaba sendo a alteração do nosso hábito alimentar e também a alteração do nosso ritmo do sono. Por exemplo, insônia, né? Ou então uma pessoa hipersônia, ou então dorme demais. Se você tem uma depressão e você não está entendendo ainda que você está com depressão, porque é uma coisa que fica muito clara, né? Depressão não é estar triste, não é um sentimento de velório, não é isso. Pode até ser também, mas não é isso. Mas ela está se mostrando, dentre outros sinais, de uma forma perceptível com a insônia, e você vai lá e toma um remédio goela abaixo e põe para dormir, você pode estar mascarando um quadro de depressão e você pode ter um desfecho desfavorável com uma piora muito acentuada da depressão por não ter reconhecido ela como causa daquela insônia. Do problema. Então, por isso que eu acho assim, percebeu que não está dormindo legal, percebeu que o dia seguinte o sono não tá sendo reparador, tem muitos breaks durante a noite, acorda encabulado, pô, vamos procurar uma ajuda, porque assim, existe diagnóstico específico, existem exames específicos, então você tem aí a polissonografia e outras avaliações, e existe tratamento específico. Tratou, melhorou, não vai ser o resto da vida. E dependendo do grau, né, da intensidade, ela pode começar com medidas não farmacológicas, como todas essas que a gente falou aqui, e se necessário ainda partir para um tratamento farmacológico. Você sabe que para mim foi muito bom nessa fase que eu tive alterações do sono, o uso do magnésio. Ele me ajudou muito a relaxar à noite. Eu durmo melhor quando eu uso magnésio e isso eu não acho que seja um placebo para mim. Eu sinto o meu corpo acorda mais descansado pelo relaxamento que ele faz na musculatura. Gosto demais, gosto mesmo. Você já experimentou? Isso é bom. Eu nunca experimentei, mas eu vou deixar aqui anotado e levar isso em consideração. Se eu passar por O magnésio existem algumas formas. Esse cloreto de magnésio ele não é absorvido.
mas a forma dele na forma de glicinato de magnésio, malato de magnésio, ou magnésio quelado, aí sim ele é muito, muito eficaz. Você toma em comprimidos? Um comprimido, antes de dormir à noite. Gosto demais e acho que é uma boa dica também de um mineral que a gente tem deficiência aí crônica e que eu acho que é muito válido para que a gente possa utilizar. Olha, doutor Fernando, a gente chegou no momento final da live, eu quero te pedir um favor, que é o favor de que a gente faz uma pose para os nossos mais de 11 mil telespectadores fazerem um print e repostarem. Então vamos lá, faça a sua pose agora para mim, sorrindo. Vamos lá, vocês podem printar. Ótimo. Olha só, quero também convidar vocês para que quem não entrou no meu grupo do Telegram, que lá a gente vai ter o replay dessa live e a gente vai fazer uma breve síntese também dessa live aqui, olha, drvolpe.com.br/menopausa, que está aí abaixo. Quero te agradecer muito por essa super aula, que isso foi uma aula que você me deu e deu para todo mundo aqui. E espero te rever aí em breve em uma outra oportunidade. Com certeza, foi um prazer estar conversando com você aqui, com todos os seguidores, com todas as seguidoras. É muito bom a gente estar falando de saúde. Eu acho que a gente cumpre o nosso papel quando a gente quebra os muros, né, da universidade, do hospital, do consultório, e a gente trabalha, na verdade, como consultor de saúde, né? Muito Claro. mais do que consultor de doença, né? E traz coisa boa para todo mundo. Exato, consultor de saúde, promover a saúde ao invés de promover a doença. É isso aí. Você vai salvar essa live no IGTV, então eu posso também repostar ela Pode, claro. para os meus seguidores e seguidoras. Perfeito. Olha, muito obrigado pela sua presença, viu? E uma boa noite para todo mundo. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço.